Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rareiros Animes. E hoje então a gente vai mais uma vez seguir aqui com as análises dos capítulos do mangá de Boku no Hero Academia. Nesse vídeo que a gente vai comentar ali sobre a luta de Spinner contra o Choji e o Koda, luta que muita gente não esperava, mas que, caramba, foi muito bem escrita. Tem muita coisa interessante para falar, porque a gente pega algo que dá para traçar alguns paralelos, talvez até com uma boa inspiração para tudo isso, que foi basicamente X-Men, essa questão de mutantes que a gente vai ver bastante nesses capítulos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Só que é claro que antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente então deixe um like, se inscreva no canal e claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo com um flashback que muito provavelmente seja ali do Spinner, apesar que também poderia se encaixar muito bem como o do Shoji, mas eu creio que seja o Spinner que é o foco inicial de tudo isso. A gente vendo palavras bem pesadas proferidas contra ele, o pessoal da cidade em que ele morava pedindo para que ele morresse, chamando de monstro maldito, que mutantes não deviam sair de casa, que estavam escondendo esse sangue maldito, que eles foram enganados, a terra deles seria manchada e que não importa quanto tempo passe, eles nunca aceitariam esse sangue que ao ver deles é imundo. E bom, por mais que o mundo de Boku no Hero em muitos momentos aparente ser algo muito bonitinho, muito bondoso, muito justo, não é. E é algo que eu gostei como o Correio abordou. Tem um tom ali, óbvio, não é um lance mega pesado. Isso aqui é um mangá para jovens adolescentes, então é óbvio que não vai ser algo tão pesado. Mas dá ali uma noção bem crítica para a situação e dá para entender bastante o sofrimento dos personagens, e você só apoia ainda mais a causa do Shoji, como a gente vai ver no decorrer ali desses vídeos ali, essa questão de trazer uma igualdade maior, mas igualdade essa que não vai ser trazido à base da violência, mas sim na base do discurso, na base da conversa, da palavra. Por mais difícil que isso possa parecer, ainda mesmo se a gente pegar até traçar um paralelo com a nossa realidade atual. Mas a gente vê o Spinner ali voltando um pouco atrás, logo após o anúncio da captura do Dabi ter ali sido ressoado pelos diversos campos de batalha. A gente para na frente do Hospital Central, onde é basicamente aonde Kurogiri, o Nomo Raiden mais próximo da perfeição em todo o projeto Nomo, estava ali preso. O All For One deduziu que ele estaria nesse hospital e mandou Spinner, um general da frente de libertação paranormal, e seus remanescentes guiados por ele, além de uma multidão de civis tidos como mutantes por boa parte da sociedade que os apoiavam. Ao todo, quase 15 mil pessoas marchavam nessa direção. E enquanto isso, os heróis e unidades policiais restantes se posicionaram contra ele, somando apenas 200 pessoas. O próprio President Mike observa toda essa situação, vendo que no fim das contas o Shirakumo, que era ali o Kurogiri ainda quando o humano, se tornou bem popular, enquanto ele manda ali um loud out shout, basicamente um gritaço, na tentativa de dispersar toda essa multidão, por mais inútil que no fim das contas seja. A gente mesmo vê ali uma verdadeira parede de carne, uns usando aos outros e suas individualidades como escudo para bloquearem os golpes e seguirem adiante, conforme vem até um cara com uma estaca ali, espécie de tridente na direção do President Mike, voando, e quase que iria mandar o professor jogar de Vasco se não fosse ali
o Koda, que vem ali controlando vários pássaros e tira ali o professor no meio do caminho, enquanto ele que ajudando em todo esse suporte, a gente vendo que ele e o Shoji estão em meio a toda essa luta, eles escolheram aí, só que a situação tá bem complicada, a própria polícia ali, tendo alguns subordinados pedindo para que solicitem mais reforços, mas não tem mais ninguém. Eles que estão totalmente armados com escudos e tasers, mas de nada adianta. A gente mesmo vendo que eles estão já em um menor número e ainda foram totalmente separados no meio dessa multidão, quando a gente mesmo vê o próprio Rock Lock sendo completamente mandado para longe. Ele estava antigamente do lado dos demais heróis, a gente mesmo vendo que ao ver dele eram só um bando de vândalos, mas que são totalmente coordenados e completamente sedentos por vingança. Os próprios membros dessa multidão pedindo para que ele cale a boca, que amarre ele, que já chega, que eles não são vândalos, que eles são sempre assim e quem tem cara de humano nunca vai os entender. A gente vendo esse verdadeiro caos, até o próprio Koda ali, ele acaba sendo pego no meio de tudo isso, enquanto ele tá tentando ajudar o pessoal, simplesmente derrubam ali uma multidão gigantesca, derruba ele no chão e ainda por cima começa a arrancar ali a máscara dele, onde ele mesmo desesperado pede para que parem, perguntando por que estão fazendo isso. Quando o cara ali, o mutante que está diante dele, vendo de que ele cresceu em uma cidade, então ele não entende nada da causa deles, chamando ele de traidor maldito. A gente vendo que essa multidão gigantesca, em meio a tudo isso, um porta-voz está guiando todo mundo. Ele pedindo para que a raiva deixe todas essas pessoas ali serem guiadas, que hoje é o grande dia da libertação. Aconselhamento de individualidades, educação de individualidades, essas coisas não passam de farsas. E eles sentiram isso na pele mais do que ninguém. Vários e vários incidentes que envolveram mortes e ataques àqueles que são considerados mutantes aconteceram várias e várias vezes e ninguém ali parece tentar fazer algo para impedir isso. Então, se ninguém o fará, eles na base da pura violência vão resolver isso. A história do paranormal é marcada pela perseguição aos diferentes. Um dos homens que participou desses massacres declarou que eles lhe causavam nojo, nada mais que isso. Mas agora as coisas mudaram, não era? A gente vendo várias pessoas com aparências não muito humanas, digamos assim, tidos como mutantes, o diretor Neso, um monte de gente que a gente mesmo vê da polícia, alunos da UA e tudo mais, mas não. Ao ver deles, é isso que eles querem que todos acreditem, que é uma questão de proporcionalidade. Casos de discriminação são menos comuns em metrópoles por serem ambientes com maior diversidade, mas tentem pisar fora dessas cidades. Ele mesmo vê de que pode garantir que lá as pessoas dirão: eles lhe causavam nojo. Os que estão aí reunidos hoje são aqueles que não se sentem iluminados. É o que o porta-voz, quando tira a sua máscara e mostra um rosto que lembra uma espécie de crustáceo, algum tipo de animal marinho parecido com isso, onde ele com seu discurso vê que por isso que eles é quem vão gerar a sua própria luz. Não importa o quão brilhante seja essa luz, ela nunca chega até eles. Então eles vão criar a sua própria iluminação. Ele mesmo pergunta a toda a multidão se já pensaram alguma vez na vida que preferiam não ter individualidade. Os heróis deles não são todos esses heróis que são aí, e sim, no fim das contas, o espírito
Spinner, a gente mesmo vê uma bandeira dizendo ali, estampada com o rosto do Spinner e com dizeres ali de que Spinner é a nossa voz. Esse, ao ver deles, é o homem que os guiará para o centro da sociedade. Só que o Spinner, completamente transformado ali em um estado gigante graças às múltiplas individualidades que ele ganhou do All for One, ele vê que não entende o que estão dizendo. Desde que ganhou mais poder do All for One, a sua mente ficou estranha. Quando o próprio porta-voz pedindo ali para que o Spinner diga alguma coisa, mas para ele tanto faz. Ele vai fazer o que lhe mandaram, que é libertar o Kurogi. Só que nesse mesmo momento, sentando uma enxurrada de socos contra o Spinner, com seu Octoball, surge o Shoji. O próprio Shoji ali que vai vir ali para lutar contra o Spinner no mano a mano, enquanto ali o porta-voz de todos os mutantes pedindo para que matem ele agora, pois ele está se achando que é um herói, então devem acabar com ele. Só que o Shoji sofreu e muito por conta de tudo isso, já não apenas agora, mas também no passado. A gente vê uma multidão gigantesca começando a jogar ele no chão, a pisar nele até na cabeça dele, e vendo que isso daí é o que ele merece, enquanto ele mesmo se pergunta: e o que isso tudo tem a ver com esse ataque ao hospital? Em Jakku, os heróis priorizaram a evacuação dos pacientes e funcionários. E contaram que eles só começaram a agir quando todos estavam em segurança. E quanto a toda essa multidão, por acaso eles sequer chegaram a pensar nisso? Onde não importa quanto tempo passe, eles nunca ali iriam ser vistos como aceitos. É algo que foi muito dito pro Shoji. Ele teve que ouvir muito dessas frases ao longo da sua vida, mas não é por isso que ele quer vingança. Ele quer sim mudar a sociedade na qual eles estão inseridos, mas não na base da violência. Por mais que seja um caminho muito mais fácil e prático, violência só gera mais violência. O próprio Shoji manda toda essa multidão ali voando para longe, quando no fim das contas ele mesmo pedindo para que digam que sim, que eles pensaram em tudo isso, pois caso contrário ele não poderá perdoar nenhuma dessas pessoas. A gente vendo que alguns dias atrás, antes de tudo isso, o Shoji e o Kodek escolheram estar nesse lugar. E eles vão se esforçar pra caramba. Onde o próprio Spinner, vendo com o próprio questionamento, pensar ali na segurança do hospital. Ele nem sequer ali pensou nisso em momento algum. E o Koda ali começando a se guiar até o Shoji, ouvindo a voz dele, enquanto várias pessoas começam ali a questionar quem é aquele cara, vendo várias e várias cicatrizes nele. Enquanto no fim das contas os vários mutantes, digamos assim, reunidos nessa multidão, começam a simplesmente querendo que o Spinner continue ali em frente, vendo o que é que eles têm que fazer, pedindo para que ele diga o que é o certo para eles fazerem. Só que o Spinner simplesmente babando, basicamente, ele completamente alheio a toda essa realidade, ele completamente absorto de tudo isso, ele completamente fora de controle, vê que nem ideia. Onde o próprio pessoal começando a estranhar tudo isso, e o próprio porta-voz tentando ali dar um jeito em virar toda essa situação, já vendo que o Spinner não colabora com ele. Tem gente começando a tentar virar o jogo pra cima deles e dizendo que ele quis dizer: você não tem nem ideia do peso que eu carrego. Enquanto ele continua incitando cada vez mais e mais ódio, pedindo que para todos eles avancem. Só que o Shoji vê ali pedindo para que o Spinner pare, pois esse ataque vai jogar fora uns 30 anos da luta deles. Só que o próprio Spinner pede, enquanto surgem várias escamas ao redor do seu corpo, que o Shoji
cale a sua boca. Onde a gente mesmo vendo o próprio All For One, que quando deu várias individualidades para o Spinner, vê de que se ele for levar a rigidez corporal, ele também recomenda mais uma coisa. A gente simplesmente vendo o Spinner vê que já deu para ele. Ele já não se importa mais com nada. E a individualidade que começa a surgir no corpo dele trata-se da Scale Armor. Várias escamas que vão dar uma força e defesa incrível para ele, além de, segundo o All For One, um visual digno de um líder surge no seu corpo. Ele que basicamente vira uma espécie de Mega Godzilla gigantesco, enquanto as memórias dele começam a surgir cada vez mais intensamente quando ele vê o Shigaraki no seu passado perguntando se ele também jogava LOL, respondendo que ele também jogava, só que no modo solo. Enquanto isso, a gente vê que o Shoji é arremessado voando para longe pelo Spinner aqui no modo completamente berserker, com a espada dele, que é uma verdadeira junção, na verdade, de várias outras espadas, manda o Shoji voando para longe e ainda por cima corta ali uma das mãos que ele consegue replicar. A gente vê que com essa ataque brutal, ele continua pulando de prédios em prédios, perseguindo o Shoji. O porta-voz que vê de que todos ali os seus companheiros sigam em firme junto ali do líder deles. O líder deles que representa a indignação e a coragem dos supostos oprimidos, que eles devem se sacrificar pela revolução. Cada gota de sangue derramado hoje é em prol dos mutantes do futuro. Só que o Koda já não aguenta mais todo esse falatório que apenas incitava. Ele mesmo vê que só podem estar brincando. O Shoji ali começa a vir na memória dele quando a gente vê o próprio ali tirando a máscara dele. A gente vê no rosto dele repleto de cicatrizes. E são marcas que demonstram claramente o quanto ele sofreu, porque isso foi causado por pessoas que eu não vou xingar, porque eu vou parar falando aqui 10 milhões de palavrões diferentes. Esse vídeo pode muito bem acabar sendo tirado do ar por conta de tudo isso, porque eu tenho muita coisa horrorosa para falar sobre esses miseráveis, porque não importa se ele tem ali uma aparência diferente ou não, no fim das contas todo mundo ainda é humano, todos ainda devem ser respeitados, devem ter iguais direitos, sejam ali tidos como humanos ou mutantes, ou dependendo de religião ou sexo, o que quer que seja, o respeito deve ser mútuo, independentemente da diversidade que se tenha. Todo mundo é para ter ali esse acesso, digamos assim, respeito, e é algo que em pleno século XXI a gente ainda não tem, não é algo que a gente vê apenas em Boku no Hero, no nosso próprio mundo real. Isso é bem real no fim das contas e é muito triste. Enquanto o Shoji começa a comentar que os pais dele não tinham braços como os dele, eles que viviam uma vida bem cruel, os outros moradores o agrediam, alegando que ele era ali sendo que tudo isso era uma purificação de sangue. O Tokoyami e o Koda, eles dois podem achar que isso não acontece mais, já que nasceram ali nas metrópoles, mas em vários lugares ainda é comum atacarem crianças desse jeito, onde a própria mina, vendo pistola tudo isso, chamando esses caras de desgraçados e que todos eles deveriam sumir. E isso seria ótimo, mas o preconceito sempre vai existir de uma forma ou de outra. Quando o próprio Mineta, observando que ele acha que já chamou o Shoji de polvo uma vez, ele pede desesperado desculpa e tudo mais. Eu achei muito bonitinha essa cena do Mineta se arrependendo e tal. Só que ele, no fim das contas, ele não se culpa. Ele mesmo vê que o próprio nome de herói dele é Tentaku. Ele também vê coisas como o rank de heróis que mais parecem vilões. Então não é algo que ele se sente incomodado e pede para que o Mineta não esquente com isso. Porém, essas cicatrizes e o fato dele ser mutante passam uma certa ideia.
Por isso que ele usa a máscara e não quer nem que pensem que ele é um revanchista. E o Tokoyami que mesmo alega de que no fim das contas, mesmo depois de ter passado por tudo isso, o Shoji é alguém muito forte. E muitas coisas ruins já aconteceram com eles, coisas que ele não consegue esquecer. Mas em meio a tudo isso, ao invés de ficar remoendo tais coisas, ele prefere se apoiar na lembrança da única vez em que ele foi grato por ter esse corpo. Quando no vilarejo dele uma garotinha estava quase se afogando quando ela levada pela correnteza de um rio, e graças ao corpo dele, ele replicando cada vez mais e mais braços, ele conseguiu salvar ali a garotinha essa que ainda vai ali aparecer, lembrando do Shoji, torcendo por ele, mas vai ser bem mais à frente, lá para pro desfecho da luta do Midoriya contra o Shigaraki, onde a gente vai ver basicamente um Vingadores Ultimata e geral no fim das contas contra o Shigaraki barra All for One. Só que a gente mesmo vendo ali o pessoal ali vir abraçar ele, é uma imagem muito linda, dizendo que eles vão criar muitas outras memórias bonitas daqui pra frente, que todos eles, lembranças boas até não dar mais. E ele que sorri em meio a tudo isso, enquanto ele mesmo vê que não acha que será possível acabar com mais de 100 anos de preconceito na geração deles. E é por isso que ele fala que ele irá fazer como os que vieram antes. Ele dará continuidade aos seus esforços. Ele vai se tornar o herói mais maneiro do mundo pro futuro e passar essa lembrança boa adiante. Ele que diante do Spinner vê que ele também sofreu agressões. As pessoas que os machucaram nunca serão justificadas, mas não acha que dá pra agir de outro jeito. Ele mesmo vê, lembrando daquela garota raposa que foi aceita no abrigo da UA graças ali ao Midoriya ter salvo ela de vários agressores, quando ela mesmo lembra que em vários abrigos disseram a ela que mutantes não podiam entrar. Só que o Spinner, num estado completamente caótico, não liga pra nada disso, vendo que eles apenas vão destruir tudo. Só que o Shoji vem ali completamente pistola, enfurecido com todas as besteiras e merdas que o Spinner diz, de que pensem em como usarão essa raiva. Eles têm de pensar nisso, porque eles é que carregam essas feridas. Enquanto isso, o próprio porta-voz tenta acalmar toda essa multidão, mas não tá. Mesmo que ele diga para que não se deixem convencer por esse discurso, dizendo que ele não tem um único plano concreto e só sabe gritar afirmações egoístas, que é uma retórica juvenil e só mostra que ele se rendeu às pessoas há muito tempo. Muita gente já não acredita mais nas merdas que ele fala. E diante de toda essa besteirada que esse porta-voz fala, surge um Shoji ali, que na verdade o Koda, no caso, completamente desperto. O chifre ali que tinha na cabeça dele cresce ainda mais conforme uma revoada gigantesca de pássaros, e o seu grito dizendo de que não ouse rir dos Shoji surge, simplesmente levando ali o porta-voz para o chão. E nesse mesmo momento, enquanto o próprio Spinner diz sentir nojo do Shoji, o mesmo não se cala, dizendo que ele sabe muito bem disso, mas esse é ele. Nadando contra a correnteza, ele vem para desferir um socaço em cheio contra a cara do Spinner e calar de vez a boca dele, numa luta que, meus amigos, segue sensacional. A gente volta um pouquinho no tempo para antes de toda essa guerra, quando o próprio Shoji e o Koda vieram até o Eraser e o All Might, dizendo para que, por favor, encarregassem eles dois da defesa do Hospital Central. Eles que sabem disso de alguma maneira, mesmo nenhum dos professores tendo vazado essa informação para alguém, onde eles que ouviram ali
um pouco sobre tudo isso a partir daquela garota raposa que foi salva ali pelo Midoriya, onde ele até se perguntou para alguns outros refugiados e parece que houve uma grande convocação e vários mutantes estão se dirigindo para o hospital central. E o próprio Koda vendo isso, que se o Shoji for, ele também quer acompanhar. E o Shoji vendo de que se ele ignorar nesse momento algo dessa natureza, ele não poderá se considerar um herói. E o Aizawa que vê que no fim das contas ele aceita isso, ele aceita que eles vão, por mais que, óbvio, ele não queria isso por conta de que ele não quer botar a vida de nenhum dos seus alunos em risco, apesar de que muitos deles são extremamente cruciais para esse cenário. Se não fossem os alunos da UA, os heróis nunca iriam conseguir derrotar, no fim das contas, os vilões. Então, no fim das contas, ele mesmo depois conversando com o President Mike, que vendo que pelo visto soltar informações falsas sobre a localização ali do Kurogiri não enganou ali o inimigo. Onde no fim das contas ele mesmo pede desculpa para o President Mike, dizendo que conta com ele para ficar de suporte. E ele mesmo vendo ali em relação ao Aizawa que individualidades ficam mais fortes a cada geração. E ele mesmo observa de que esses garotos, os alunos do Aizawa, já são muito mais fortes quando eles eram ali chamados de 3 idiotas. A geração ali do Shoji, do Koda, do Midori e tudo mais já superou há muito tempo a geração do Eraser, do Present Mike e do Kurogiri. A gente vendo que essa evolução ali do Koda, onde a própria mãe dele dizendo que algum dia os chifres dele também devem crescer e que os chifres da família deles transmitem sentimentos aos animais que estão bem longe. Onde a gente mesmo vendo que ela diz, narrando um pouco da história deles, que eles ali sofreram por muito tempo com essa aparência como essa, mas o pai dela sempre ali ficava bravo com isso, dizendo de que não ousem rir de chifres tão lindos quanto os da sua filha, onde no fim das contas ela mesmo diz, se referindo ao pai, na verdade, do Koda, dizendo de que espera que um dia ele também seja como o pai dele, que ele se torne um adulto que se enfureça quando zombam do que é importante para ele. E no fim das contas a gente vê um golpe combinado completamente insano, um Hitchcock Buzz e um Octo Expansion vindo ali, o golpe do Koda acertando em cheio com a revoada de pássaros o porta-voz de todos esses mutantes, enquanto o Shoji com um socaço cheio de raiva contra o Spinner manda o mesmo voando pro chão e destruindo até mesmo as suas escamas. Ele mesmo vendo que o que ele quer proteger com esse corpo gigante e essas escamas. Ele pergunta justamente isso pro Spinner e todos essa multidão também. O que eles querem proteger com todos esses poderes magníficos. Ele mesmo vendo de que eles não devem ceder às suas feridas, porque no futuro os filhos e netos deles serão os alvos de tudo isso. Onde a gente mesmo vê na própria garotinha que ele salvou se sentindo culpada, porque se ela não tivesse se afogado naquele dia, ele e o Shoji não teria ficado com esse rosto tão assustador, muito provavelmente porque muita gente começou a achar que ele é quem tentou matar ela, então ela se culpa porque por ele ter salvado ela, ele acabou sendo visto como o verdadeiro culpado por tudo isso, por mais que ele não tem culpa nenhuma. Então eu achei muito bonita essa parte da inocência e bondade dessa garotinha que tá indo por um bom caminho, só que a família dela meio que não ajuda muito, então a gente ao menos torce que ela reme um pouco contra essa maré, onde o próprio Shoji gritando para que eles não se tornem revanchistas, gritando
matando, por favor. Só que o Spinner, em meio a tudo isso, vê que o ódio nunca desaparece. Se os heróis vencerem, nada vai mudar. E mesmo nos escondendo da sombra, as pessoas os banham com inseticida. Se eles forem agredidos, eles vão então agredir de volta. Eles que começam basicamente pronunciar todas as palavras da convocação que ele fez, pedindo para que todos os seus companheiros gritem com ele e o sigam, enquanto ele avança com um salto imenso em direção ao hospital. O próprio Shoji vendo tudo isso, onde no fim das contas, por mais forte que ele tenha batido no fim das contas no Spinner, um golpe que quebra até mesmo o concreto, o Spinner ainda segue em frente e essa multidão não para. Onde a gente mesmo vendo eles cada vez mais motivados e chegando até mesmo a apontar armas. E meus amigos, se a situação já estava horrível, eles apenas um soco, um chute, agressão verbal, eles vão ali puxar armas e a situação vai ficar bem feia se isso não for impedido. A gente vê que no fim das contas o Spinner completamente motivado à missão dele de salvar o Kurogiri, que deve estar na torre de pesquisa, onde o próprio All For One pediu que o Spinner, quando chegasse lá, fizesse com que ele ouvisse uma gravação dele ou do Tomura. A individualidade do Kurogiri é o que vai acabar com essa batalha. Enquanto a gente vê ali que, independentemente da situação que esteja, por mais que tenha um verdadeiro caos lá fora, nenhum dos médicos desiste de lutar pela vida dos seus pacientes. A gente vê uma verdadeira corrente humana, onde a gente vê pessoas tidas como normais e até mesmo mutantes, uma ali de mãos dadas com as outras, fazendo uma corrente humana impedindo ali a entrada do Spinner, onde o próprio Spinner, que começa o corpo dele a se desmontar completamente, as escamas vão caindo, ele lembra do que o All For One disse, de que ele vai se tornar um herói pelo bem do Tomura. Só que um dos mutantes lembra-se do que o Shoji disse, de que mesmo com todo o causa da batalha em Jaku, nenhum dos médicos abandonou seus pacientes. E a luta só começou depois que todos os pacientes foram evacuados. E a mesma coisa se trata dessa vez, onde o Spinner, que meio a tudo isso, não faz nada disso por ideais bonitos, por justiça ou pelo que ele acredita ser certo. Ele simplesmente vê de que pensava que sempre seria um ninguém, mas se ele chegar até ali, o Kurogiri, ele também vai se tornar alguém, pedindo para que o Shigaraki olhe para isso. Olha só quantas pessoas estão lhe seguindo, ele que no fim das contas apenas queria ter amigos. E nossa, bateu realmente tipo um what if. E se no fim das contas toda essa realidade tivesse diferente? E se no fim das contas todo mundo no universo de Boku no Hero, independentemente da aparência, individualidade ou o que quer que seja, fossem totalmente respeitados? Será que o Spinner e muitos dos outros membros da Liga de Vilões seriam realmente vilões como são agora? E a gente vendo que o Spinner completamente sozinho no fim das contas, enquanto a gente vê a chegada não só do Spinner, mas também do Present Mike em direção ao Kurogiri barra ali o Shirakumo, onde quem é que vai ali convencer ele? Desses dois gritam, e a quem que ele ali, o Kurogiri ou o Shirakumo, vai responder a tudo isso? Bom, a gente vê tudo isso e muito mais, vai ser apenas coisas para os próximos vídeos aqui do canal, porque eu já vou me despedindo de todos vocês, tanto que esse vídeo já ficou bem longo, mais de meia hora. Eu, claro, espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe um like, se inscreva no canal e, claro, também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então, muito obrigado por tudo mesmo. Eu vejo então vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu, eu fui.